Bom dia, meus amados irmãos, em Jesus, uma excelente segunda-feira para todos nós. É com muito bom coração que estamos aqui, iniciando mais uma semana de reflexões nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos, que possamos começar a nossa semana, meus irmãos, cultivando mais a fé em nosso coração. Pois a fé ela nos concede a esperança de um futuro melhor e a fé também nos concede a confiança em Deus, que gera dentro do nosso coração um pouquinho mais de paciência. Então, com fé, nós conseguimos enfrentar aqueles momentos difíceis, aqueles momentos turbulentos, que podem surgir aí durante a nossa semana, em nosso dia a dia. Com fé, nós passamos pelos desafios mais penosos. Por isso, vamos cultivar a fé em nosso coração, para que ela possa florescer dentro da nossa alma essa semana que está apenas começando. Bom, meus irmãos, que Jesus também esteja presente aqui conosco, nos amparando, nos guiando, e que Jesus possa nos fortalecer interiormente, nos ajudando nesse cultivo da fé interior. E meus irmãos, já que estamos aqui falando do Cristo, vamos começar também com Jesus, a nossa reflexão de hoje. Só para esclarecer para a gente, a nossa reflexão ela é inspirada em uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que é titulada como a vingança. E a vingança, meus irmãos, ela é fruto, muitas vezes, do ódio, da raiva e, sobretudo, da inveja. A vingança ela nasce de um desejo de um sentimento de injustiça, daquela raiva contra o outro, a raiva do outro estar bem, muitas vezes, a raiva que se nutre contra o trem em qualquer campo. O fruto da vingança nasce muitas vezes desses sentimentos, desses pensamentos. Então marquemos isso em nossos pensamentos para a gente iniciar a nossa reflexão aqui sobre esse tema, lembrando um pouquinho de Jesus. Meus irmãos, o Cristo, ele estava sempre vivenciando uma situação que era a seguinte, que muitos que o cercavam, observando os seus ensinamentos, estavam sempre com sorrisos nos lábios, mas o coração portava extremo ódio contra o Cristo. É muito nítido nas páginas do Evangelho, meus irmãos, nós observarmos as situações. Jesus pregando a boa nova, Jesus ajudando, o Cristo curando a muitos, tanto interiormente quanto fisicamente. E muitos irmãos observando esses atos do Cristo, com um sorriso nos lábios, seguindo a Jesus, conversando e perguntando muitas vezes as coisas ao Cristo. Mas o coração desses irmãos portava outra intenção. A intenção do ódio contra Jesus, a intenção de ver Jesus sucumbir, ver Jesus falhar, desmoralizar o Cristo. Isso era muito comum, meus irmãos, sobretudo com os fariseus. Acho que isso pode deixar um pouquinho mais nítido pra gente. Quantas vezes os fariseus estão ali rodeando a Jesus, observando quietinhos o que o Cristo fala, o que o Cristo faz, e no final eles sempre iam questionar alguma coisa a Jesus. A princípio, questionamentos que poderiam parecer como normais, simples, apenas perguntas para Jesus. Mas esses questionamentos deles era portado de uma intenção de ver Jesus falhar, de captar uma falha na resposta que Jesus daria, de usar a resposta do Cristo contra o próprio Mestre. Então era uma intenção de ódio, de raiva contra Jesus. Ou seja, uma intenção camuflada que eles carregavam. E talvez, meus irmãos, essa intenção pode ser vivenciada por qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode passar por essa situação que Jesus passou. Irmãos que se aproximam de nós com aparência de docilidade, mas que a intenção para conosco são totalmente diferentes. Sorriem para nós, mas no fundo nos desejam o mal.
Portam nos lábios a docilidade, a afabilidade, palavras carinhosas. Mas a intenção desses irmãos é extremamente outra. Muitas vezes carregam raiva, ódio, o desejo de nos ver o mal. Exatamente sobre isso, meus irmãos, há uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a qual está inspirando a nossa reflexão de hoje, que é nos colocado o seguinte, e eu gostaria de ler aqui pra gente. Essas palavras são palavras da nossa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje. Olha o que é nos dito lá. As mais das vezes assume aparência hipócrita, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que os animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento propício para, sem perigo, feri-lo. Meus irmãos, é exatamente essa situação que nós trouxemos aqui anteriormente. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos afirma que há muitos corações que assumem uma aparência hipócrita para conosco. Ou seja, ocultam nas profundezas do coração aquela intenção, aquele sentimento de vingança, de inveja, de raiva, de ódio. Ocultam isso, meus irmãos, e mostram uma aparência de docilidade, uma aparência muitas vezes de amizade, uma aparência, meus irmãos, que não coaduna com a verdadeira intenção do coração. Como a gente disse, Jesus enfrentava isso muito nos tempos que ele esteve aqui presente conosco. Como a gente trouxe aqui de exemplo, quantas vezes o Cristo caminhando se aproximavam deles pessoas que faziam certos questionamentos, mas só para ver Jesus falhar. Mas o Cristo conhecia muito bem as intenções do coração de cada um. Jesus olhava muito mais a intenção do que a forma da palavra. E não apenas o Cristo fazia isso, mas o nosso querido Paulo de Tarso também, talvez inspirado pelos caminhos de Jesus. Paulo de Tarso vivenciou uma situação muito parecida. E é um exemplo perfeito para a gente trazer aqui na nossa passagem de hoje, meus irmãos. Esse exemplo que nós vamos compartilhar, todos nós encontramos ele na íntegra, lá no livro Atos dos Apóstolos, dentro do próprio Evangelho, Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. E a gente tem a seguinte situação narrada lá para nós. Paulo estava no caminho do bem, dedicando-se a compartilhar os ensinos de Jesus, nutria o coração já transformado pelo amor. Certo dia, Paulo e o seu companheiro da caminhada cristã, o Silas, eles vão se retirar para um lugar para orar. Ou seja, o cenário é o seguinte: Paulo e Silas, o teu companheiro das caminhadas cristãs, eles compartilhavam a boa nova, os ensinamentos do Cristo, estavam abertos a viver a caridade, o amor ao próximo. E em um determinado momento, quando eles chegam num lugar, eles se retiram para orar, para levar o pensamento a Deus. E nesse momento, vai até eles, ao encontro deles, uma jovem, que já era muito conhecida daquela região. E essa jovem começa a andar atrás de Paulo e de Silas, elogiando eles, assim, de forma exagerada. Então é narrado até pra gente lá em Atos, que essa jovem gritava assim: estes homens são servos de Deus Altíssimo, os quais vos anunciam o caminho da salvação. Ou seja, uma jovem que começou a andar atrás de Paulo e de Silas durante aqueles dias, e ela ficou dias e dias só elogiando, enchendo a boca para poder falar bem de Paulo, de Silas, e ela gritava para todo mundo: olha, estes homens são realmente servos do nosso Deus do Altíssimo. Eles estão anunciando o caminho da salvação. Meus irmãos, elogiando até em excesso aqui Paulo e Silas. Vejamos que um coração muito ingênuo, um coração distraído, a primeiro momento poderia pensar: que jovem bondosa, olha só,
seguindo cada passo de Paulo, de Silas e elogiando eles o tempo todo para todo mundo. Nossa, que jovem bondosa. Um coração ingênuo, coração distraído, não percebe as intenções para além das palavras. Poderia pensar, nossa, mas o que tem de mais nisso? Essa jovem aqui elogiando, falando bem de Paulo, não é mesmo? Mas um coração atento percebe as intenções muito além das palavras. Um coração atento percebe as intenções muito além das atitudes do outro para com a gente. E Paulo notou, meus irmãos, que a intenção daquela moça não era de ajudá-los. Que os elogios que ela derramava não eram puros. Que o que ela estava lhe dizendo com os lábios não coadunava com a intenção que ela carregava no coração dela. Paulo enxergou isso. Então ele enxergou que eram intenções com desejos de que eles sucumbissem na missão deles. E ela estava tentando se aproximar de Paulo e de Silas para poder observar na espreita mesmo o que eles faziam, usando uma aparência, uma capa de pureza que ela não portava no coração dela. Entanto que é bem nítido para nós, e isso é narrado novamente em Atos 16, Paulo dizendo tanto para ela quanto para o espírito mal que estava junto com ela se afastarem. Meus irmãos, porque essa jovem ela não estava agindo sozinha. Tinha um espírito mal junto com ela. E lá em Atos 16, Paulo diz para o espírito se afastar dela, porque ele estava enxergando muito além da situação. Ele estava atento na tua missão e atento à intenção daqueles corações que se aproximavam dele. Meus amados irmãos, vejamos que essa situação que Paulo vivenciou pode ser algo que muitos de nós também pode vir a vivenciar. Olha só, uma jovem se aproximou de Paulo, enchendo a boca de elogios, falando bem de Paulo, na maior delicadeza. Mas por trás ela carregava outra intenção. A intenção, talvez, de se aproximar dele, para poder ganhar confiança, ficar mais próximo dele e depois acabar realizando algo que o prejudicaria, que o faria sucumbir na missão dele. Ou seja, os elogios dessa jovem eram carregados de outras intenções. O mesmo aconteceu com Jesus em muitos momentos. Irmãos que se aproximavam do Cristo, com uma aparência de docilidade, de elogios ou de querer só conversar com Jesus para tirar umas dúvidas, mas por trás carregavam uma intenção camuflada. Uma intenção camuflada de pegar alguma palavrinha, alguma resposta que Jesus deu e usar isso contra o próprio Cristo. De ver Jesus sucumbir, de pegar algo que Jesus falou e levar às vezes para os homens poderosos para que Jesus fosse preso. Aconteceu isso diversas vezes, meus irmãos. Jesus enfrentou isso diversas vezes. E como Cristo nos ensina a passar por isso? Bom, nós encontramos exatamente como que a gente pode enfrentar esses momentos de intenções camufladas para conosco da seguinte forma. E isso nós encontramos em Mateus capítulo 5, versículo 44. A forma de enfrentarmos essas segundas intenções daqueles que nos desejam mal, Jesus diz claramente para nós: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei aqueles que vos maldizem. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Diante de um coração com intenções camufladas para nos ver mal, para nos ver sofrer, para nos ver sucumbir, façamos o que Jesus nos diz aqui: fazei o bem a esses que nos odeiam. Orai pelos que nos perseguem. Amai o próximo, meus irmãos, para que sejamos filhos do vosso Pai que está nos céus. Esse é o grande ensinamento do Cristo, de como podemos lidar com muitas vezes essas intenções camufladas para conosco. E não só isso, meus irmãos, nos atentemos também
Será que nós estamos carregando essas intenções camufladas para com o nosso próximo? Será que estamos nos aproximando, conversando, falando algo, porque estamos portando uma intenção, às vezes, ainda um desejo ruim dentro de nós? Nos atentemos também, vigiemos o nosso coração para que nós não sejamos esta alma que porta intenções camufladas. Vigiemos também o nosso coração para que as nossas intenções sejam mais puras, para que as nossas intenções sejam mais alinhadas com Jesus, para que os nossos atos exteriores estejam em perfeita harmonia com as nossas intenções interiores. Vigiemos também o nosso coração para que a gente possa carregar uma aparência que coaduna com o nosso interior. Meus amados irmãos, que esta mensagem ela possa ser fixada em nosso coração, nos auxiliar na nossa caminhada, lembrar que para todos nós seguirmos a Jesus, temos que ter também um coração um pouquinho mais atento, um pouquinho mais vigilante, sobretudo com as intenções, meus irmãos, que nos cercam. É importante isso. Jesus é um grande exemplo disso para nós e nos ensinou a agir com muita paciência, com muito respeito, com muita oração para com essas intenções camufladas. Bom, meus irmãos, essa nossa mensagem, como a gente disse inicialmente, ela foi inspirada no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. E é também uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminares, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Que assim seja.